Graça e paz, graça e paz. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A cidade de Corinto é uma cidade muito estratégica no mapa da Grécia. Ela ficava quase num encontro de água e água. Então os navios, para não dar a volta por toda a ilha, por todo o continente ou por todo o país, chegava aqui na beirada aqui de Corinto e atravessava o navio por dentro da cidade por outro lado. Era quase um estreito. Resultado que Corinto acaba sendo uma cidade cosmopolita, de muita gente de tudo quanto é lugar, gente de todas as esferas, de todas as matizes, de todos os gostos. E ali chega Paulo. Você vê isso lá em Atos, capítulo 18. Paulo chega para pregar o evangelho em Corinto e ele vem de uma experiência não muito positiva, porque ele pregou em Atenas, e lá em Atenas ele foi levado para o Areópago, onde os filósofos se reuniam para proclamar o evangelho, e ele pregou, falou sobre vocês são um povo muito religioso, que eu vi altar para tudo quanto é Deus, vi até um altar para o meu Deus, que é um Deus desconhecido. Quer dizer, vocês são tão assim religiosos que vocês, com medo de ter faltado algum Deus, porque tem estátuas de deuses para tudo quanto é lugar nessa cidade. Você tem o dia de todos os santos, o dia de fulano, o dia de Beltrano, o dia de Ciclana. Então tem Deus para tudo. E aí vocês, com medo de esquecer, vocês escreveram lá um altar ao Deus desconhecido. Bom, é esse Deus mesmo. É esse Deus que fez os céus, a terra, criou. E aí Paulo vai pregando, e aí ele fala de Jesus, e quando ele fala de Jesus, ele fala que morreu e ressuscitou. Quando ele fala de ressurreição, aí o pessoal, os sábios, os letrados, os filósofos, seu Paulo, ressurreição, sobre esse assunto, a gente ouve depois. Sobre esse assunto a gente ouve depois. Ressurreição, seu Paulo. E aí cortaram a pregação de Paulo, cortaram o apelo, cortaram tudo. É bem verdade que lá em Atos diz que algumas pessoas prestaram atenção, ouviram, creram, algumas pessoas chegaram. Mas aquilo causou um certo desânimo. Ou fez Paulo realinhar o seu pensamento. De tal maneira que quando ele chega em Corinto para pregar, e a gente vai ver daqui a pouco, ele vai dizer assim, olha, foi em fraqueza, eu cheguei em fraqueza. Eu cheguei nada querendo saber a não ser Cristo e ele se crucificado. É escândalo para um, loucura para outros, mas para nós é poder de Deus. Quer dizer, o evangelho para algumas pessoas é loucura. Ele tinha acabado de vir de Atenas, onde estavam os sábios, os doutores, os mestres. E aí ele chega em Corinto, começa a pregar o evangelho, que lá ele vai passar 1 ano e 8 meses pregando, ensinando e fundamentando a igreja evangélica de Corinto. Passa-se algum tempo, depois ele sai e ele continua abrindo outros trabalhos, outras igrejas, outros campos missionários, desbravando, né, missionário por excelência, recebe notícias, sempre mantinha informações, como é que tá fulano, como é que tá a igreja. E aí começou a chegar notícias, problemas. A igreja mesmo mandou uma carta para Paulo fazendo perguntas, algumas coisas que eles estavam em dúvidas. E Paulo fica sabendo também, tinha gente que deu influência, até ele fala das famílias de Chloe, que chegou para mim que vocês estão divididos, vocês não estão falando a mesma coisa, um está falando A, o outro falando B, um está falando eu sou de Paulo, o outro está falando eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e tem até os que se dizem espirituais, eu sou de Cristo. Então, mas o pessoal está dividido, está brigado, está não sei o que lá. Meu Deus, que igreja é essa? Como é que pode isso? Então, Paulo resolve escrever uma carta. Resolve escrever essa carta, e depois ele escreve a segunda, para quê? Para resolver ou
trazer à igreja aquilo que ela precisa voltar. Alô, volta aqui. Aliás, a Bíblia é cheia de convite ao povo de Deus. A Bíblia é cheia de convite ao povo de Deus, dizendo, arrependei-vos, né? Voltem. É cheia, mas só para arredondar assim, se você pegar o livro de Apocalipse, você vai ver que foi escrito a 7 igrejas, e logo ali de cara você tem muito. A igreja de Éfeso, aí tem lá, olha, você é uma igreja certa, doutrinariamente correta, uma igreja maravilhosa, uma igreja trabalhadora. Porém, tem uma coisa contra ti. A igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. E aí o convite é, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho e arranco o candeeiro. Quer dizer, é um convite para a igreja voltar. Se você pegar todas aquelas cartas, vai ter sempre um ou outro que vai ser sempre um convite. Volta. A gente gosta de usar aquele versículo, escrito à porta e bato, se alguém ouvir, eu entrarei. A gente gosta de usar esse versículo para aplicar para pessoas não crentes, né? Para a pessoa entregar a vida para Jesus. Eu até diria, dá para aplicar mesmo. No entanto, aquele versículo é primeiramente para a igreja. Primeiramente para aqueles que estão ali seguindo a Cristo, porém, opa, peraí, vamos conversar aqui, a coisa não está direitinho. Então há sempre um convite para a gente voltar. Aliás, a Bíblia é espada e ela corta para um lado e para o outro, então ela é para cortar mesmo. A Bíblia diz que a Bíblia é comparada a um espelho, que a gente deve olhar no espelho e nos ver, mas devemos nos ver com os olhos de Deus, isto é, como é que Deus está nos vendo? Como é que nós estamos realmente desenvolvendo a nossa fé? Como é que nós estamos praticando o amor? Como é que nós estamos praticando a nossa fé? Como? Nós estamos vivendo de modo digno do Evangelho? Ou nós gostamos de Jesus, achamos legal, mas a nossa prática ela é gata borralheira, né? É cheio de pó, de cinza, de choro, como é que é? Nós estamos vivendo de um modo no nível que o Senhor pede e que sofreu por mim, ou a gente vai brincando de ser crente, né? Então a igreja de Corinto chama disso. É Paulo convocando a igreja para ela voltar à prática daquilo que aprendeu e daquilo que viveu. Do versículo 1 até o versículo 3 é uma saudação. É Paulo dizendo assim, olha, eu sou apóstolo, eu estou escrevendo aqui junto com o irmão Sóstenes, quer dizer, Paulo dita e o Sóstenes parece que é o amanuense, ele é o cara que escreve. A igreja de Deus que está em Corinto, então é direcionada aos irmãos de Corinto, mas não só. Olha o versículo 2. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que coisa, na carta dos Coríntios eu entro, você entra, eu aqui em São Francisco, você em Pirinópolis, você em Cuiabá, você em Belém do Pará, onde você estiver, você entra, porque diz assim, olha, essa carta é a igreja de Deus, chamados para ser santos, todos vocês que invocam em todo lugar, que invocam o nome do Senhor. Você sabe que invocar é você dizer, Senhor, vem e reina. Senhor, vem e toma o primeiro lugar. Senhor, aqui, minha casa é tua. Entra e faz morada. O Senhor reina. Então, quando você invoca, quando você convida, quando você diz, vem, Senhor Jesus, toma o primeiro lugar na minha existência, direciona os meus passos, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Quando você, então, crendo no poder do Senhor, no que Ele fez por você, e você diz assim, Senhor, reina. Não sou eu que vivo, mas o Senhor vive em mim. Eu quero que o Senhor vive. Isso é invocar, é chamar Jesus para dentro. Quando todo aquele que invoca. Então, se é para aquele que invoca, diz que é para você e para mim. Porque se você está dizendo, eu quero Jesus, essa carta, esse texto é para você. E aí ele faz a saudação peculiar. Graça a vós outros e paz da parte de Deus,
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Paz não é a paz do mundo. Você lembra? Jesus diz, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Paz aqui é paz com Deus. É você ter paz com Deus. É você estar em sintonia com o Senhor. Não se esqueçam que o salário do pecado é a morte. E que iniquidade, pecados, grosseria, ignorância, a vaidade, idolatria, tudo isso separa, afasta o homem de Deus. Rompe com Deus. Briga com Deus. Por que eu falo que briga? Porque Deus quer uma coisa, a gente não quer. Deus ensina uma coisa, a gente não quer. Deus quer nos orientar, a gente não quer. Deus mostra o caminho, a gente vai para outro caminho. Deus diz espera e você quer atropelar. Deus diz aquietai-vos e você não consegue parar. Deus diz descansa e você aumenta o seu nível de ansiedade. Deus diz perdoa e você carrega o saco de amargura. Então, o pecado engana e depois destrói. Separa o homem, afasta o homem de Deus. Ponto. Mas quando Paulo diz graça, favor não merecido, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a graça de Deus que cobre pelo seu sangue, nos purifica, seu sangue nos purifica de todo pecado. E por causa dessa graça em Cristo derramada, nós somos aproximados com Deus e nós temos paz com Deus. Então a graça e paz agora você pode fala com o Pai. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, maior é o Senhor, maior é aquele que habita em nós do que está no mundo. Quer dizer, você pode passar agora a uma novidade de existência, uma novidade de vida. Então Paulo está desejando isso para você, para os irmãos de Corinto. Agora, a igreja de Corinto é uma igreja cheia de possibilidades. Era uma igreja de grande potencial, mas era uma igreja cheia de problemas, como já mencionamos. Olha só o versículo 4 até o versículo 9. Olha quanto potencial tem aquela igreja e quanto potencial tem você e que ama e que invoca o nome do Senhor Jesus. Paulo começa a elogiar aquela igreja e dizer assim, ó, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito. A propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Uau! Paulo está dizendo que aquelas pessoas que foram chamadas e que eram, eu diria, desqualificados. Daqui um pouco ele vai dizer assim, veja de vocês mesmos quantos doutores, mestres, ricos foram chamados. Não, Deus chama as coisas loucas desse mundo, nós fazemos parte disso. Mas diz o texto que em Cristo a gente vai crescendo, a gente foi enriquecido. Outrora não tínhamos pai, não tínhamos herança, não tínhamos vida eterna. Outrora não tínhamos pais, outrora não éramos povo, mas agora sois povo de Deus. Outrora não tínhamos misericórdia, mas agora a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, toda manhã para conosco. Alcançamos misericórdia, podemos ter entrada na presença do Senhor. Fomos enriquecidos, fomos cuidados, zelados. Olha que coisa fantástica, a Bíblia diz que Deus repreende o devorador. Outrora, Paulo mesmo que escreve, nós éramos segundo o curso desse mundo, nós íamos como Maria vai com as outras, nós andávamos no rio que ia deságua na morte, nós vivíamos assim, onde é que leva o rio nós íamos, nós andávamos segundo a moda do mundo.
Nós éramos segundo o canela fina, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Desobediente, rebeldes à verdade. Nossa! E aí ele nos tirou do império das trevas e nos resgatou e repreendeu o devorador. Aí ele diz para a igreja de Corinto, olha, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Você medita, você lê, você aprende, você exercita, você lê, você estuda, você cresce. Aqui diz que é Deus enriquecendo, construindo em vós, e construindo naquela igreja, mas também construindo na sua vida. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Olha, a igreja que dava testemunho, e cada vez mais Paulo está reconhecendo uma igreja que está em crescimento. Tão fantástico que diz o versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom. Uau! Uma igreja fantástica, que tem todos os dons. Precisamos de alguém para administrar. Nós temos gente que tem dom de governo. Precisamos de gente que tenha o dom de contribuição. A igreja de Corinto tinha gente que era dadivosa, voluntária, liberal, fazia com alegria, exercia o seu dom de contribuição. Aliás, é um dom maravilhoso que está faltando hoje em dia nas nossas igrejas. Eu conheço algumas pessoas que têm o dom de contribuição. Algumas estão me ouvindo nesse momento. Então, bendito seja o nome do Senhor. Que igreja de Corinto tinha dom de cura, tinha dom de profecia, tinha dom de ensino. Nossa, eu estou aqui no campo missionário, aqui em Foz do Iguaçu, em São Francisco, e em Foz do Iguaçu também é a mesma luta, todos os campos missionários têm a mesma luta. E aí você fica, puxa, eu preciso de alguém para dar aula para as crianças, eu preciso de alguém para revezar. O nosso louvor, nós só temos uma pessoa tocando, não tem outra pessoa para ajudar, nós precisamos de alguém para fazer isso, para fazer aquilo outro. Tem tantas coisas para fazer hoje na igreja, não é? Até para cuidar da mídia agora, né? Tem até o dom dos midiáticos agora. Enfim, tem tanta coisa. Diz que a igreja de Corinto tinha tudo, não faltava nenhum dom. Gente, já pensou? Já pensou? E de repente, não faltava porque as pessoas se apresentavam. Buscavam, queriam os dons. Porque os dons Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E sem o Senhor eu não posso fazer nada. Jesus disse isso, né? Sem mim nada podeis fazer. E como é que ele faz? Paulo diz em Efésios, aquele que desceu, subiu. E ao subir, concedeu dons aos homens. Concedeu capacitação. Deus nos capacitando para pregar. Deus nos capacitando para cantar. Deus nos capacitando para governar, para administrar, para contribuir, para socorrer, para fazer milagres, para profetizar, enfim, nos capacitando para que o evangelho vá à frente, para que a igreja desenvolva, para que pessoas sejam cuidadas. Então os dons são para a gente cuidar do próximo, da igreja, do irmão. Os dons não são dados para a gente se achar bam, melhor que os outros. E aí, esse é um dos primeiros problemas que a gente vai ver lá na frente, quando estivermos discutindo, estudando a questão dos dons. Mas a igreja estava cheia de dons, cheia de potencialidade, cheia de capacidade. Oh, que coisa maravilhosa. E o Espírito do Senhor está aqui, está agindo em nós, para que a gente possa desenvolver. Aí vai surgir problemas com os dons. Vai surgir. E teve gente mais valorizando os dons do que o amor. Não é à toa que Paulo escreve um capítulo inteiro lá, falando sobre eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu tenha, se eu não tiver, nada sou. Então aquilo que é fundamental, então a igreja tem, mas ela pode se enroscar naquilo que tem, em vez de utilizar em amor aquilo que Deus dá.
Mas é uma igreja que tem tudo. Já pensou? Você já descobriu os seus dons? Você que está me ouvindo, quais são os teus dons? O que é que Deus tem te dado? Você até podia compartilhar conosco aqui, se você tivesse a liberdade. Você pode até dizer, pastor, eu não sei de dom nenhum. Ou então você pode dizer, eu tenho o dom tal, que bom. E Deus pode te dar outros dons segundo a necessidade. Quais são os teus dons? A igreja de Corinto tinha todos. Não falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que está lá esperando, aguardando, tem dons e está aguardando, a qual também vos confirmará até o fim. Que igreja que tem a promessa de Deus, Paulo está dando à igreja. Olha, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor. Você igreja, você tem que, igreja de Corinto, para você ficar firme até o dia. Na minha Bíblia o dia aqui está em letra maiúscula, né? O D maiúsculo. Então, por quê? Porque está se referindo à volta de Jesus, à segunda vinda. E quando ele vier, como vai estar? Como você estará? Firme? Sim, claro, espero que sim. É isso que Paulo está falando para aquela igreja. Que vocês estejam firmes e ele vai confirmar você até o fim. Ele vai sustentar você até o fim. Versículo 9, ele termina dizendo, fiel é Deus, para o qual foste chamados, a comunhão do seu Filho, Cristo nosso Senhor. Enfim, é uma igreja maravilhosa, é uma igreja cheia de potencial, uma igreja que tem a boa mão do Senhor sobre eles. Deus está ali, tem dom suficiente, é uma igreja que tem potencialidade, que tem capacidade, que tem conhecimento, que tem da palavra e tem mais ainda para o Senhor dar. Maravilha, glória a Deus. No entanto, uma igreja com tanto potencial pode se enroscar. E o primeiro problema que Paulo vai debater tem a ver com sabedoria. Havia um problema na igreja. E havia assim um buraco que estava fazendo separação entre irmãos. E esse buraco tem a ver com considerar mais sábio, mais inteligente, mais capacitado do que outros. Do versículo de número 10 até o capítulo 2, versículo 16, a temática é sabedoria humana versus sabedoria divina. E essa sabedorias, elas de certa forma, elas se degladeiam, elas podem se encontrar. Mas a sabedoria humana não pode sobrepujar a sabedoria que vem do alto. A sabedoria humana produz, eu diria, certa vanglória, certa arrogância. A sabedoria humana, ela tem uma pretensão de desconsiderar o outro. A sabedoria humana corre o risco de anular e contrapor a sabedoria que vem do alto. Não se esqueçam que Corinto é uma cidade da Grécia. Grego, filosofia, sabedoria. Essa é uma palavra que sempre acompanha. Gnosis, conhecimento. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. A busca pelo conhecimento, a busca por descobrir Deus a partir do conhecimento humano. Muitas vezes o homem quer estar na presença de Deus, não por causa de Deus, não a partir de
mas a partir do conhecimento próprio ou do conhecimento humano. E o conhecimento humano, de certa forma, produz logo de cara divisão. Eu penso isso. Ah, mas fulano pensa aquilo. E cada um pensa de maneira diferenciada. Cada um pensa. E aí surgem divisões na igreja. Primeiro problema. Versículo 10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Primeiro problema da igreja. Divisões. Um pensa A, outro pensa B. E Paulo fala de uma maneira assim: olha, eu fui informado pelos irmãos de Clói, isso é vergonha, que uns dizem que são de Paulo, são meus. Outros dizem que são de Apolo, meu amigo, Apolo, uns são meus, outros é de Apolo, outros são de Pedro, Cefas. E tem aqueles que são espirituais e dizem: não, eu sou de Cristo. E aí o Cristo é dividido. E alguém é salvo por causa de Paulo. Paulo, o que sou eu? O que é Paulo? O que é Paulo? Eu não fui nem chamado para batizar ninguém. Eu batizei alguns aí. Graças a Deus eu batizei poucos, diz ele. Senão ia chamar e dizer que eu é que batizei. É Jesus. Se não for Jesus, não faz sentido. Cristo está dividido? Como é que é isso? Como é que é isso? E olha que Paulo não está brigado com Pedro, nem Pedro está brigado com Apolo, e muito menos com Cristo. Todos são servos de Jesus. Mas aqueles irmãos começaram a achar que não, eu sou do grupinho do Zebedeu das Couves, eu sou do fulano, eu gosto de Beltrano e tal. E aí opiniões, pensamentos, notem que o que está aqui em jogo é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu sei. E aí aquilo que eu sei, aquilo que eu penso, a minha verborreia, a minha inteligência, a minha inteligência, a minha capacidade, a minha filosofia, a isso, aquilo outro. E aí de repente eu me afasto. Eu me afasto. E se você votar no A, não quero papo com você. E se você votar no B, aí isso não é coisa nem de crente. E se você... Alô, 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 alô. Cuidado para a gente não ficar enredado com a sabedoria humana das coisas. E aí, veja bem que no versículo de número 17, no versículo 17, Paulo vai apertando, ele vai dizer assim: olha, porque não me enviou Cristo para batizar, nem para pregar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Preste bem atenção, que agora ele faz uma distinção entre sabedoria de palavra. E eu não quero que você creia, que você acredite, porque ó, que palavra, entendeu? Que palavra, não é um artigo, não é uma lógica filosófica, não é um argumento humano, é a cruz de Cristo. Certamente, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Hoje apareceu na televisão, acho que foi no meu celularzinho, estava vendo lá um vídeo, e apareceu lá um desses vídeos que o pessoal manda para lá, um grupo marchando, é uma caminhada por Satanás. É uma marcha, não tem a marcha para Jesus, então eles resolveram fazer a marcha para o capeta. E aí a minha filhinha ficou sentada do lado, um pouquinho, até onde eu estava vendo, que eu nem percebi que ela estava prestando atenção. Que é isso, papai? É gente que não ama, não gosta de Jesus, filha. Aí ela ficou horrorizada. Como é que é possível não gostar de Jesus?
Mas tem gente que não gosta de Jesus. Tem gente que quer rasgar a Bíblia. Tire a sua Bíblia da Constituição, da minha Constituição. Porque a palavra da cruz é loucura. E é loucura para quem? Para quem se perde. Mesmo que haja sabedoria, argumentos. Eu lembro quando eu fazia filosofia, lá em Belém do Pará, eu ia para a faculdade, e quando chegava lá na faculdade, os meus professores, homens sábios, eles demonstravam A por A, B por B, de todas as formas, de todos os argumentos, sabiamente, filosoficamente falando. De uma filosofia, e eles falavam, e eles escreviam, e eles falavam assim, e aí muitos deles, nem todos, mas muitos, não acreditavam na existência de Deus. Ou então, no máximo, era um Deus filosófico, que não é nada. Então eles arrebentavam com a minha crença de que Deus existe, que Deus está vivo. E eu assistia a aula e eu não tinha argumentos filosóficos, preste bem atenção. Eu não tinha argumentos da sabedoria que vem da filosofia. Eu não tinha linguagem para debater com os caras. E eu ficava assistindo, ouvindo, e eu ficava... Não saía nada para eu... Não, vamos debater assim para dizer, não, Deus existe, Ele é o Senhor, Ele vive. Jesus morreu. E se eu falar Jesus morreu na cruz, então, loucura. Alguns perguntavam para mim, mas como é que você continuou? Muitos que eram membros da igreja, que estavam fazendo faculdade. Como é que você aguentou, pastor? Eu aguentei porque eu conheço a Jesus. Eu aguentei porque eu já tinha experiências com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor vivo, que falava e fala aos nossos corações. E eu sei em quem tenho crido e que estou bem certo de que Ele é poderoso. E eu podia não ter razão, ou melhor, podia não ter argumentos, sabedoria humana para contrapor naquele momento. Mas eu sabia, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E assim foi. E eu passei o tempo lá. Mas quanto tempo difícil, porque é loucura para quem se perde. Para nós, poder de Deus. Não há outra salvação. Nota que Paulo tinha passado por Atenas, e Atenas, o berço da filosofia, ele tinha sido colocado de lado, porque a palavra que ele pregava, cruz, morte, ressurreição, isso não tem nada. Isso é loucura. Aí diz lá no versículo 18, finalzinho, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, poder de Deus, pois está escrito. Preste bem atenção. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Sabedoria dos sábios. E Deus está dizendo, olha, eu vou aniquilar isso. Aniquilar em que sentido? Não dá. Nessa sabedoria humana ninguém chega a onde tem que chegar. Isto é, ao coração do Pai. Onde está o sábio, versículo 20? Onde o escriba, onde o perguntador, o inquiridor deste século, o pesquisador, o cientista, onde? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria humana, a sabedoria do mundo? É por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E não é que a sabedoria de Deus não tenha sabedoria. Não, é que o nível de engenhosidade e sabedoria humana não é o nível da sabedoria eterna de Deus. Vamos pensar assim. Deus criou todas as coisas. Então Deus sabe como foi feito, de que maneira foi construído, quanto tempo levou, quanto tempo não levou, como é que se faz, como é isso. Você pega um microscópio e você pega células tem um cachorro aqui me azucrinando aqui, ó. Dá licença.
E aí você pega e você não sabe como é que a coisa funciona. Mas Deus fez tanto o micro como ele faz o macro. Você vê as estrelas, o cosmos, você vê galáxias e mais galáxias, e agora com esses novos instrumentos humanos para descobrir até onde vai as galáxias, de quantas são, que coisa fantástica, gasta-se bilhões para construir aqueles espelhozinhos para refletir a luz, que coisa maravilhosa, que coisa boa. No entanto, a Bíblia diz que o Senhor chama as estrelas pelo nome, tanto o macro quanto olhar para dentro. Pega uma célula, pega e vai afundando e você vai vendo lá o que não se vê com os olhos. Deus fez tudo. Você pega os cientistas que vão tentando explicar aquilo que Deus já fez. É tão legal, se você pegar uma história dos cientistas, se você pegar a história da ciência, é tão legal, eles vão se descobrindo e vão se contrapondo. Né? É o Copérnico, é o Galileu, é o Newton, é o Einstein, e vai surgindo outros e que vão tendo outras teorias. Agora, antigamente falava do Big Bang, tudo surgiu do Big Bang. Agora estão dizendo que esse novo telescópio aí já caiu com a teoria, que essa teoria do Big Bang, ela já explodiu. Quer dizer, o homem na sua sabedoria, ele vai tateando. O homem na sabedoria humana, ele vai tateando. E eu acho que Deus fica pensando assim, Newton, quase, você foi bem, Newton. Einstein, você foi bem, quase. E fulano, nossa, você foi bem, vocês estão indo bem. Sabedoria humana. Conhecimento, tentativa e erro humano, sabedoria, conhecimento. Quem quer atingir a Deus pela sua sabedoria vai dizer, é loucura. Deus, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O homem estrega-se só, não consegue. Impressionante. Interessante. Deixa o dedinho aqui em Coríntios e volta a Romanos. Volta a Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade, que impedem a verdade e deixam passar a injustiça. Trocam a verdade pela mentira, pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, preste bem atenção, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O que é que Deus manifestou entre todos os homens? Versículo 20. Romanos 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo diz isso em Romanos. E Paulo em Coríntios diz que o homem, na sua sabedoria humana, no seu pesquisar, não consegue. Não conseguiram. Não consegue. Volta para Coríntios, diz aí, ó, na sabedoria o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus, na sabedoria de Deus, salvar, não pela sabedoria do mundo, mas salvar os que creem pela loucura da pregação. O que eu estou fazendo aqui nessa noite com você é pregar. Que loucura.
Loucura, loucura, loucura. E não é o saber que te faz ser do Senhor, é o crer. É você dizer assim, eu quero, eu creio, eu acredito, eu confio. A sabedoria humana não me faz chegar a Deus. A sabedoria do homem afasta o homem de Deus. A sabedoria humana angustia o homem. E a sabedoria humana quer anular a de Deus. Por isso que Paulo diz aqui, judeus querem sinais. Dá-nos um sinal, Jesus, dá-nos um sinal. Quer um milagrinho. Os judeus querem um sinal. Os que não são judeus, os gentios, os gregos, buscam sabedoria, filosofia, psicologia, astronomia, conhecimento. Mas o conhecimento humano do mundo não leva ninguém a Deus. E aí, Paulo, uns querem sinais. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu entender todas as coisas. Tem muitas coisas nessa Bíblia que não batem. Tem coisas que eu não consigo entender de Deus. Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Escândalo porque quem ia para a cruz? O pior dos pecadores. Loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia. Preste bem atenção nesse texto. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. O nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Essas palavras sábias de Paulo, esses contrapontos, esses trocadilhos, é fantástico. Deus pode ter fraqueza? Deus é todo-poderoso. Se Deus tivesse fraqueza, a fraqueza de Deus é maior do que todos os homens. Paulo está realçando o poder soberano, majestoso, bondoso do Senhor. A sabedoria de Deus não se compara à sabedoria humana. No entanto, toda sabedoria humana, por humana, mundana, ela quer contrapor e diminuir e destruir, anular, chamar de loucura a sabedoria de Deus. E aí o evangelho é assim. Você prega, e você diz, eu creio. E a pessoa do lado não entende o que aconteceu com você. Você ouve
aquilo é testificado no seu coração e a pessoa que está do lado não entende. Não entende. E o pior é que às vezes, e isso estava acontecendo naquela igreja, os irmãozinhos dá uma pausazinha para mim que eu estou com um problema aqui. Tem gente que não quer que eu pregue, não. Aqui, ó. Olha quem está entrando aqui o tempo todo e eu não consigo. Aqui. E aí eu boto lá fora e ele entra de novo. Um minutinho só. Onde é que eu estava, gente, antes de eu brigar com o cachorro? Hoje já vi de tudo, mas cachorro me atrapalhar foi fera. Eu nem sei onde eu estava. Ah, você lembra? Ah, tá bom. Então tá. O problema é que na igreja de Corinto, o que é que você tem? Você tem irmãos que começaram a valorizar mais a sabedoria do mundo do que a sabedoria de Deus. Começaram a valorizar mais a sabedoria do mundo do que de Deus. E aí Paulo tem que chamar assim, irmãos, olha o versículo 26, irmãos, reparai bem. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Gente, Deus escolheu a nós, Deus escolheu você. Escolheu você. Escolheu a mim. Olha, louca. Diz lá, Deus não chamou, Deus não escolheu muitos de nobre nascimento. Não, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Para quê? Para envergonhar os sábios. Envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, se você se sente fraco, se você se sente pobre, se você se sente impotente, incapaz, Deus escolheu você. E Deus não escolheu porque você é bom, ou porque é forte, ou é rico, ou é isso, aquilo, outro. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os fortes, para aniquilar a sabedoria humana. Não a sabedoria humana em si, mas a sabedoria do mundo. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém
se vanglorie na presença de Deus. Ninguém conte vantagens. Ninguém ache que é bam. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e a redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Os irmãos começaram a achar que uns tinham mais sabedoria e desprezavam o irmãozinho. A igreja de Corinto tinha esse problemazinho. Gente que achava que era mais espiritual quem tem ostentação de palavra, de linguagem, de sabedoria. Deus resolveu usar as coisas loucas desse mundo para envergonhar. Quando eu escrevi o meu livro, Deus Ainda Usa Burros, o título, para algumas pessoas pegavam o título, Deus ainda usa burros, mas eu não sou burro não. E aí eu ficava assim, ô filhinho, você não está entendendo nada, lê o livro que você vai entender. Mas se você pega aqui Coríntios, diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, escolheu as coisas humildes, desprezadas. Só faltou ele escrever aqui, Deus escolheu os burros, para reduzir a nada os que são. Deus ainda usa. Aqueles que descobrem que não são, nem têm capacidade, mas que Deus providencia seus dons e tudo mais. E o título do livro era uma homenagem a um missionário que se achava burro. Um missionário que fez um trabalho maravilhoso na tribo do Sataré Maués. Mas para ele chegar no Brasil, ele teve provas e mais provas, e foi reprovado e reprovado e reprovado. Ninguém achava que aquele missionário, o Albert Grant, fosse dar alguma coisa boa. 25 anos depois que ele chega no Brasil, ele está se aposentando lá da tribo do Sataré Maués, e já tem o Novo Testamento traduzido para a língua do Sataré Maués. Tem uma igreja autóctone, mais de 800 índios convertidos à época. E aí eu o conheci e falei, você tem que escrever sobre a sua vida, para que as gerações futuras saibam do que aconteceu. Eu não escrevo nada, disse ele. Quem quiser escrever, pode escrever. Eu não escrevo. Mas se alguém escrever, o título do livro sou eu que dou. Eu falei, qual é o título do livro? E ele disse, Deus ainda usa burros. Ele se referia a ele mesmo. Deus usa para envergonhar os que são, os sábios, os entendidos. Gente que se coloca nas mãos do Senhor. Gente que diz, Senhor, usa a minha vida. Gente que entende que não é nada, então eu não preciso humilhar ninguém, eu não preciso achar que sou melhor do que os outros. Eu não preciso, por ideias, por pensamentos do mundo, eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso ofender ninguém, desprezar ninguém, muito menos um filho de Deus. Deus não chamou mesmo os sábios desse século, os sábios desse mundo, os bambambam, os ricões, foram chamados poucos, diz Paulo. Diz Paulo aqui, ó. Deus chamou, reparai na vossa vocação, no seu chamado. Não foram chamados muitos sábios. Nós temos nas nossas igrejas muitos doutores, filósofos, sábios. Não, muitos se tornaram depois.
E o pior é que tem gente que, quando entra para a faculdade, o cara é crente na igreja, crentão, entra na faculdade, aí a sabedoria do mundo sufoca o cara. O que tem de igreja que perde seus filhos? Porque agora ele está na faculdade, aí a sabedoria do mundo parece ser mais é glamurosa, é mais, né? Chama atenção. E tantas pessoas são aprisionadas, O evangelho é a cruz. Alguém santo, o único, o Filho unigênito, o segundo Adão, sem pecado, resolveu passar pelo trieiro do sofrimento, pela caminhada para o Gólgota, foi os seus pés purificados da fornalha do sofrimento. Teve que passar em direção à cruz, carregando a cruz. O evangelho fala de alguém que dá a sua vida pelos outros. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida. O evangelho fala da gente olhar para Deus, olhar para Jesus, olhar para aquele que tudo fez por nós. O evangelho é loucura para os homens, para os sábios, os entendidos, os doutores. Mas para nós, que tiveram um encontro com o poderoso, é poder de Deus. É poder de Deus. Não temos muitos ricos, não temos muitos de nobre. Não é que não tem, nem rico, nem de nobre, nem sábios. Não. Não. Alguns são chamados. Alguns dizem, eu quero é a sabedoria do Senhor. Eu quero é a vida que o Senhor tem. Eu quero é a herança que o Senhor tem reservado. Nós somos dele, em Cristo Jesus. E ele se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação, redenção. Tudo que somos, tudo que temos vem dele. Isso não nos dá direito nenhum de condenar, nem julgar, nem se sentir superior, soberbo com os nossos queridos irmãos. Temos nós aqui reafirmar a nossa fé e a nossa dependência dele. Que Deus te abençoe. Que o Senhor aplique a leitura do seu coração. Na semana que vem a gente vai ler o capítulo 2, que vai continuar tratando esse assunto. Então eu sugiro que você leia. Pai Santo, eu quero te agradecer, mesmo no meio dessas turbulências. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a conhecer o Senhor. Nós pedimos a tua sabedoria sobre nós. Pedimos a tua verdade sobre nós. Nós pedimos que o Senhor inunde a nossa alma, inunde as nossas igrejas do conhecimento do Senhor para a glória do Senhor. Assim nós te adoramos, te bendizemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Ore por nós. Ore por nós. Um abraço. E até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Beijo.